Olá, muito bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos a mais um programa chamado Diz aí. E hoje vai ser com Hélio Carvalho. Ele é CEO e cofundador de duas empresas de RH, que é a consultoria Qualitar Recursos e também atua Gente e Gestão. Vamos conversar com ele, ele já está aqui. Deixa só subir um pouquinho das pessoas, os nossos convidados, Hélio, que eu já chamo você. E nós vamos falar hoje sobre como que tá esse caminho do RH, né? Como é que tá esse RH estratégico? Como é que tá esse RH que deixou de ser departamento pessoal há muito tempo? Então a gente vai conversar com ele, um CEO de empresa, para falar pra gente quais são essas tendências hoje no mercado, né? Que é tão importante. A galera tá chegando, então um beijo, Raquel, bom dia. Quem tá aqui é Pri também, Pri Maia, bom dia, obrigada pela audiência de vocês. A gente vai hoje falar sobre a Adri Boeri também, que trabalha junto com o Hélio, muito legal, tá todo mundo aqui chegando. E a gente já vai falar com o Hélio, já vamos chamá-lo pra gente dar um papo que é muito bacana para a gente saber como é que tá a tendência, né, nessa situação aí de crise, sem saber das coisas que a gente vai aprender agora. Tudo bom, Hélio? Tá me ouvindo Tudo bem, Dani? Tudo bem? Tô te ouvindo perfeitamente bem. Como é que tá o meu áudio para vocês, a imagem? Olha, o áudio tá ótimo. A imagem eu ia pedir para você baixar um pouquinho para a gente te ver melhor. Porque a gente já percebeu que o teto da sua casa é lindo. Tá bom assim? Melhorou, super 10, tá ótimo. Perfeito. Eu juro que eu testei de um lado, testei do outro, mas na hora que entra pro Instagram, muda toda a configuração, até a iluminação tá um pouco diferente do que eu havia testado inicialmente. Exatamente, mas tá ótimo. A galera tá falando que tá Obrigado. ótimo, a gente vai acreditar neles, né? Então tá tudo bem. Hélio, deixa eu fazer vou fazer a sua apresentação, tá bom? Tá, E depois você me fala um pouquinho de você. Bem, perfeito. obrigada, Marceli, obrigada mesmo. Então, olha só, Hélio Carvalho, ele é CEO e cofundador da consultoria Qualitar Recursos, que foca nas pessoas e no recrutamento e seleção por competências e treinamento e desenvolvimento. Ele é também CEO e cofundador da Atua Gente e Gestão, que é um novo modelo de negócios no segmento de recursos humanos voltado para pequenas e médias empresas, OBA, e que quer ter uma área de recursos humanos de excelência, que é o que está faltando hoje nas nossas empresas, né, Hélio? Fala um pouquinho pra gente de você também. Sim, exatamente, Dani. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Sim, a Qualitar RH é uma consultoria de recursos humanos. A gente tem a expertise e o foco no recrutamento e seleção por competências e também em treinamento e desenvolvimento. A Qualitar está há 8 anos no mercado e, com o tempo, a gente começou a perceber a dificuldade que algumas empresas tinham na hora de contratar. Tanto na hora de contratar, quanto na hora de fazer treinamento. E aí eu comecei a tentar entender o que tinha em comum nessas empresas, porque a Qualitar enquanto missão, a Qualitar Recursos Humanos enquanto missão, é fazer com que as empresas se tornem mais competitivas com as pessoas. É simples, a pessoa certa no lugar certo, a pessoa sendo qualificada daquilo que ela realmente precisa ser qualificada, todo mundo ganha. As pessoas do negócio ganham e as empresas também ganham. Só que em algumas situações isso ficava isso deixava a desejar. Eu comecei a perceber que o que tinha em comum nas empresas que a gente não conseguia entregar aquilo de que de fato a gente se propõe a fazer, é que essas empresas não tinham RH. E aí eu falei assim, olha, por que essas empresas Mas o não têm RH? que não tinha RH como o quê? RH como recursos humanos, departamento Isso. pessoal? Não, RH enquanto gestão de pessoas, tá? Ok. O departamento pessoal, ele é extremamente importante e fundamental para todo o negócio. Mas só para a gente entender qual é a diferença entre departamento pessoal e recursos humanos voltado para a gestão de pessoas,
é que departamento pessoal são todas as informações que eu sou obrigado a transmitir mensalmente para o governo, dentre várias outras questões, pagamento de salário, benefícios, tem o e-social, que quem trabalha, quem estiver aqui na live, que trabalha com o departamento pessoal, sabe que é um grande desafio. Então, digamos assim, é um setor essencial. A empresa ela não tem opção de não ter um setor de DP. Ou ela tem um setor interno, ou ela terceiriza. Ela não tem opção. Eu tenho que ter um departamento pessoal. Quando a gente fala em RH voltado para a gestão de pessoas, pode perguntar, Dani. Sei que você... Não, porque para a gente só conversar, porque às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade. Mas olha só, o departamento pessoal, antigamente, o recursos humanos era contratação e departamento pessoal, ponto. Sim, sim. De um tempo para cá, o que acontece? Eles acharam, né? O mundo também teve essa modificação de ter um departamento que cuidasse das pessoas em si, treinamento, capacitação, certo? Exatamente, exatamente. Hoje, o que acontece? O departamento pessoal, ele está inserido nesse recursos humanos, ele é um braço dos recursos humanos, que é a parte burocrática do departamento, o departamento pessoal. O departamento pessoal ele é um subsistema de RH. Tá? O RH é um organismo tão complexo e tão amplo que não tem como a gente querer colocar tudo no mesmo bolo. Então, por exemplo, quando a gente pega uma empresa de grande porte, existe a fatia da fatia, para você ter uma ideia. Falando aqui em termos de departamento pessoal. Às vezes a empresa ela tem um volume de demanda muito alto e o departamento pessoal tem admissão, demissão, férias, benefícios, pagamento de salário. Às vezes é tão complexo que tem uma equipe para cuidar de cada fatia dessa. Como é que eu vou pegar essa demanda que é extremamente pesada e demanda muito tempo e cuidar de pessoas? Não encaixa. Então, esse é um dos erros que eu percebo que a maioria das empresas cometem. É quando elas tentam colocar como se fosse um setor único. O que acontece? Como eu falei, são informações obrigatórias. Vamos lá. Um erro no departamento pessoal, você não paga o salário de uma pessoa. Sim. Um erro no departamento pessoal, você deixa de transmitir uma informação para o governo que isso gera uma multa. E aí eu pensei numa ação super bacana para engajar meus funcionários, para treinar, para fazer um movimento bacana para a minha equipe. E aí surge uma demanda que vai gerar ônus, que vai gerar custos para a empresa. O que você acha que a empresa vai fazer? Ela acaba priorizando aquilo que é, vamos supor assim, essencial. Eu preciso transmitir essa informação de um jeito ou de outro. E aí o grande desafio das empresas é esse, assim, é justamente entender a importância dos dois setores, que são fundamentais, precisam caminhar lado a lado, mas não tem como se juntar, não tem como estar totalmente interligado um ao outro, porque são ações, são medidas, são decisões completamente diferentes. E você acha que as empresas estão se conscientizando disso? Ou seja, você fundou a Qualitar e a Atua baseada nessa dor do mercado. Antes era departamento pessoal, a gente sabe como é que funcionava. Hoje é um departamento de gente, né? É uma gerência de gente, que gere gente. E para gerir pessoas e para gerir gente, né, você precisa ter a parte burocrática, que é o departamento pessoal, e a parte de capacitação e muitas outras coisas envolvendo, porque a gente percebeu que o pessoal, as pessoas, é o maior ativo que a empresa pode ter. Beleza? Você acha, mediante essa dor do mercado que você detectou, você acha que as empresas hoje estão se conscientizando dessa mudança? Elas se conscientizaram e elas já perceberam que existe essa diferença entre o que é departamento pessoal e o que é gestão de gente, gestão de pessoas. Se me permite, eu vou dar um exemplo. Eu participo de alguns grupos de network, né, que a gente tem aquele que referenciar, indicar outros negócios. E num desses grupos, até um grande amigo meu, Alex, ele tem uma corretora de benefícios, de saúde, né, de plano de saúde. Aí eu falei assim, poxa, Alex, eu acho que eu tenho algumas empresas para te indicar que não tem plano de saúde. Faz sentido para você? Aí ele falou assim, não. Aí eu,
Por que não faz sentido? Eu falei assim, porque essa empresa ela nunca investiu nisso. Ela não tem de onde realocar recurso para investir em benefício. Então Nossa, essas empresas, elas não que estão visão, né? preparadas. Eu não consigo vender para ela. Eu até consigo, mas eu preciso ter um gasto de energia comercial muito maior Muito para maior. conseguir convencer essas empresas. É. Quando eu trabalho para empresas que já têm benefícios, eu Já tem consigo essa ser cultura. escutado. Ela já, exatamente, já existe essa cultura. Eu já sei de onde é que eu vou tirar o dinheiro para poder pagar isso. Quando eu É, falo em gestão de pessoas, essa é a transformação que o mercado vem passando, e eu estou falando muito do pequeno e do médio porte. Quando a gente fala de empresas de grande porte, embora muitas já ainda não fazem um trabalho estratégico em gestão de pessoas, mas já existe um setor que para pensar nisso, que já cuida disso. Então, eu contrato já tem uma treinamento, eu contrato conscientização, né? consultoria, já tem uma Já tem uma conscientização. conscientização. Isso. E a empresa de pequeno e médio porte, e por isso que a gente criou a Atua, ela não sabe nem muito o que eu contrato. Tem um monte de treinamento para eu contratar, tem um monte de programas de imersão, tem muita coisa de coaching aí no mercado. O que eu contrato no meio disso tudo? E ele acaba que contrata errado na maioria das vezes. Ele não contrata errado por culpa de quem foi contratado. É porque muitas vezes a pessoa não sabe nem o que pedir direito. Isso Sim. acontece muito com a gente na venda do recrutamento e seleção, e eu friso muito isso com as empresas, o pequeno e médio, ele vai me pedir uma vaga, ele vai me demandar um processo seletivo qualquer que seja. Quando eu vou tentar entender o perfil que ele quer, ele não sabe o que ele quer ainda. Isso acontece Ele muito tem. também. Isso acontece muito também quando a gente vai dar mentoria sobre comunicação, sobre crise, e as pessoas entendem que precisam ter um plano, por exemplo, mas não sabem pedir como, né? Então, assim, quando você faz uma matriz SWOT, quando você para ver as fraquezas, ameaças, Sim, oportunidades, sim. forças, e quando você faz também você usa uma matriz de prioridade, que eu gosto muito dessa metodologia GUT, né? Então, Aham, para você elencar as prioridades, as pessoas não ficam perdidas, elas não sabem dizer o que é, porque não entendem o exatamente. seu negócio a fundo. Então, às vezes, a gente precisa educar falando o que eles são, o que eles precisam para pedirem para a gente, né? Isso é o que acontece mais no mercado. E aí eu estou falando de recrutamento e seleção, que é uma demanda que para ele naquele momento é urgente, ou seja, eu preciso contratar. Você imagina quando a empresa não sabe o que realmente quer e demanda, por exemplo, treinamento. É muito comum essas empresas pequenas e médias quererem fazer pesquisa de clima. Isso acontece muito, eu quero fazer uma pesquisa de clima para saber como é que as pessoas da minha empresa estão. A primeira coisa que a gente pergunta, vamos lá, você está disposto a dar aquilo que vai aparecer na pesquisa? Você tem noção do que pode trazer em relação sei lá, falar de benefícios, reclamar de salário, reclamar de ergonomia? Se você não estiver preparado para discutir isso com seus colaboradores, não É um tiro no faça. pé. É um É um tiro tiro no no pé. pé. Porque Não quer dizer que ele não possa fazer lá na frente, mas existe um momento exato para você fazer isso. porque assim, existe o timing, né? Se você faz uma Uhum. pesquisa e você quer saber a satisfação do seu colaborador, você tem que estar preparado para ouvir a coisa boa e a coisa não tão boa. E se você não Exatamente. ouvir coisa boa, será que você vai estar preparado para dar a solução para aquilo? Então, a Uhum. coerência no discurso, né? Ela precisa ser importante. Exato. E a Adri fala uma coisa, a Adri Boeri fala uma coisa muito. Ela fala assim: é importante essa reflexão, tanto para o gestor que está à frente desse processo, quanto para a Uhum. alta administração que precisa entender a necessidade disso. Né? De você Exatamente. realmente dar um direcionamento para essa pesquisa de clima. Porque fazer por fazer, a gente percebe quando a empresa Uhum. faz por fazer. E aí Sim. é o respeito que ela dá para o colaborador. Mas quando a empresa está mesmo engajada, o colaborador se sente pertencente àquilo, é um discurso que a gente sempre fala, que o colaborador é o nosso primeiro cliente, ele é o embaixador da minha Uhum. marca, ele é o meu porta-voz. Então, assim, eu preciso ter esse respeito com o colaborador para depois difundir isso para o meu externo, né? É exatamente essa reflexão. E isso não é apenas para uma pesquisa de clima. É muito comum lá no escritório a gente receber ligação. Teve
compartilhar aqui um exemplo que teve conosco. Uma empresa ligou e falou assim, eu estou precisando de um treinamento motivacional. Aí eu falei assim, poxa, legal, você quer motivar o quê? O que aconteceu? Você já fez uma análise antes? Eu falei assim, não, porque esse mês eu não vou conseguir pagar um benefício lá que ele estava acostumado a pagar, e vai ser dia 5 agora. E aí, na sequência, eu queria que você entrasse lá para falar alguma coisa para motivar as pessoas. Eu falei assim, cara, eu não vou motivar ninguém falando. Você precisa resolver um outro problema, que é de departamento pessoal, que é pagar, enfim, estar em dia com as questões ali que são uma exigência de qualquer negócio. E ele queria dar um treinamento. Enfim, eu poderia ter dado. Poderia, a gente não pegou a demanda, mas isso é gastar dinheiro. E quando a gente fala em RH, quando a gente pensa em RH enquanto negócio, é fazer com que a empresa economize, é fazer com que a empresa performe melhor e não seja visto como uma despesa. E aí vem uma outra pergunta que eu quero falar para você, né? O RH realmente, hoje, ele é estratégico. A empresa que olhar para o RH como RH estratégico, ela vai estar saindo na frente. É isso? Sim, sem dúvida. As empresas que já estavam tendo essas ações antes, com certeza estão saindo na frente em relação a isso, mesmo com toda a dificuldade. Não quer dizer que para ela esteja mil maravilhas, mas ela está tendo uma facilidade maior, um alinhamento maior com o seu time, com seus colaboradores, para passar por esse momento de transformação, que ele ainda está acontecendo. A gente ainda não sabe como é que vai ser daqui a 2, 3 meses. Ele está em curso, né? Entendi. E me diz uma coisa, as empresas hoje pegam o RH, assim, o desafio das empresas que não têm o RH estratégico no momento dessa transformação toda, elas impactam diretamente as pessoas e elas estão se conscientizando de que precisam desse RH? Um exemplo claro disso, uma das ações que pelo Atua nós estamos fazendo é entrar em contato com algumas empresas que ainda não são clientes nossos, né? Que a gente estava em fase de negociação, e falou assim, cara, você está precisando de algum apoio? O que vocês precisam nesse momento? Como é que a gente pode contribuir? Porque o Atua é justamente isso, a gente trabalha com o dono do negócio, a gente começa de cima para depois descer as ações, né? Para depois descer a estratégia enquanto gestão de pessoas. E o que a gente tem percebido nesse contexto. Você tem que conscientizar o gestor, né? Porque vendendo para o gestor, o resto vai ser um pouco mais interessante, porque ele é quem compra a ideia, né? O alta administração, né? Exatamente. E o que a gente pode perceber nesses contatos iniciais, e também dos clientes do Atua, mas dessas empresas que ainda não estão acostumadas com essa relação com os nossos executivos de RH, é que eles são extremamente sensibilizados. Você sabe também, Dani, né? Você também é empresária, o empresário ele é muito solitário. Para um monte de coisas, por mais que ele tenha sócios, por mais que ele tenha uma equipe, na hora de você tomar uma decisão, é você com você mesmo. E aí, como é que eu tomo decisão para as pessoas do negócio? O que eu faço com meus funcionários? Eu mando todo mundo embora, eu reduzo jornada, eu implanto home office, porque quando a gente fala home office, tá tudo muito bonito. Ah, tá todo mundo de home office. Cara, o que é home office? Assim, não é tão simples assim. Né? Vai para casa e trabalha. Então eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Porque olha só, eu não sou uma empresária como você, eu sou uma microempreendedora, mas eu conscientizo pessoas, empresários como você e sua equipe também desse propósito, né? A cultura de home office, ela precisa estar inserida no plano de crise, porque se acontece uma greve, se acontece de você não poder transitar pela cidade como está acontecendo, a gente precisa ter estratégias para ainda assim fazer com que a empresa, mesmo que não seja física, ela continue a andar. Né? Então, no plano de crise que a gente faz com que as pessoas, os empresários, enfim, se conscientizem disso, isso está inserido, porque é uma cultura que vai sendo desenvolvida. É aquilo que a gente falou lá atrás, né? A questão cultural não é de uma hora para outra, ela precisa ser disciplinada, e essa cultura ela precisa ser também vinda da alta administração para baixo. Então, o que você faz em termos de conscientização, de capacitação, de treinamento, de entendimento dos colaboradores, é o que eu faço com os empresários para se conscientizarem desse plano, né? Porque dá um ruído na informação,
Rede social, a gente está Uhum. falando, a gente vai falar no clube de networking, né? Eu vou Aham. falar sobre reputação online. Então, assim, a Uhum. nossa reputação, ela precisa ser positiva, porque tem vários benefícios, benefícios do cliente que me chama, benefício do investidor que quer investir na minha empresa, benefício da minha Uhum. fama, do crédito, porque isso impacta diretamente no meu financeiro. Então, assim, tem Uhum. tanta coisa envolvida que o que você fala é super pertinente quando você quer conscientizar a alta administração sobre isso, né? É perfeito, ô Dani. Uma característica do Atua, e isso também é uma visão que a gente tem de RH, onde é que muitas ações de RH se perdem no meio do caminho? E que muitas dessas empresas não conseguem ver como um benefício, como um serviço essencial, mas sim como algo, enfim, que a qualquer momento eu posso retirar. É, no Atua, nós começamos de cima para baixo. A gente começa da alta gestão, da alta diretoria, do topo da pirâmide, para depois compartilhar esses conceitos e essas ideias para toda a empresa, para toda a equipe. O que acontece, Dani, quando eu começo essas ações da base para cima? Eu estou levando a necessidade dos meus colaboradores para a alta gestão tomar uma decisão. Qual o risco que tem nisso? Quando eu subo essa necessidade, quando eu subo essa demanda que vai exigir ali uma tomada de decisão, muitas das vezes essa demanda, quando chega aqui, o gestor, a diretoria não aprova, porque não está alinhado. Então, quando a gente Uhum. começa a trabalhar da alta administração, da alta gestão do negócio, para depois descer para o restante da pirâmide, é claro que pode acontecer de algumas pessoas terem que ficar pelo caminho no meio disso tudo. Mas você começa a ter um alinhamento. Eu começo a contratar melhor. Quando eu vou dar um treinamento, eu consigo dar um treinamento que esteja alinhado com a estratégia do meu negócio. E não simplesmente fazer com que a pessoa fique feliz ali 2, 3 dias e depois acabe. As coisas elas precisam ter uma sequência. Existe um ciclo da mesma forma que na sua área, da mesma forma, Dani. Imagina, você vai trabalhar a comunicação de uma empresa. E aí essa empresa faz uma postagem 2 vezes por mês. Vai dar certo? Não vai. Você tem que ter uma rotina. A gente teve uma live recentemente com Fernando Vilela, ele é especialista em Sim. LinkedIn, e aí conhece ele, né? E aí teve uma pergunta que falou assim, poxa, como é que eu faço para que minhas postagens tenham mais curtidas, tenham mais visualizações? Aí ele devolveu uma pergunta, cara, quantas postagens você faz por semana? Eu até brinquei, para do LinkedIn para a vida, né? Porque não adianta você ter ações isoladas, você precisa ter uma sequência, você precisa ter uma estratégia, tudo tem um porquê de acontecer. Então, se você faz ações isoladas, você vai ter resultados isolados, você não consegue mensurar. E aí é nesse ponto que muitos RHs às vezes são desvalorizados, porque ele não consegue entender, ele não consegue atingir a necessidade do tomador de decisão, e aí fica ali naquela meiuca e não consegue atender ninguém. Não atende a necessidade dos colaboradores e não atende a necessidade da alta administração. O Leandro está falando para a gente aqui, e isso é uma verdade, Leandro. Você não vai ter sucesso se você não for constante. E aí eu vou Uhum. acrescentar o que ele falou. Você não vai ter sucesso se você não for constante, se você não tiver conteúdo e se você não for coerente. Porque o que Sim. você posta nas redes, principalmente para um empresário, principalmente para uma marca, para uma empresa, do ponto de vista da comunicação, o que você posta na rede é o que você precisa ser na vida real. A gente tem 1000 exemplos, a gente teve um Sim. recente de uma influenciadora Aham. digital e o que ela agiu foi incoerente com o que ela postou. Então, assim, a coerência é tudo muito uma linha tênue que a gente precisa ter cuidado. Hoje em dia, existe um instituto chamado Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Uhum. IBGC, que ele fala sobre a governança corporativa nessa coerência que tem que Uhum. ter, né? Tanto dos colaboradores quanto da empresa. E a Uhum. empresa, hoje, ela precisa fazer e ter no seu plano de comunicação também um plano de crise, de risco, como você quiser chamar, do ponto de vista das redes sociais. Porque somos Uhum. hoje 3,1 bilhões de pessoas no Muita mundo que gente. se comunicam o tempo todo.
sim, Então, assim, as redes sociais virou. A gente está aqui hoje fazendo, você no seu bairro, eu no meu, e a gente fazendo uma live incrível e com algumas pessoas assistindo a gente. Quantas pessoas não estão tendo, fazendo a mesma coisa, se comunicando e falando? Agora, a credibilidade que a gente vai ser de acordo com as ações que a gente tem. Você é sim. empresário, você age de uma maneira na sua empresa e você age dessa mesma maneira fora dela, né? Uhum, E ter uhum. essa coerência mesmo. Sim, e é para a vida, né? Eu até quando eu iniciei, eu brinquei assim, do LinkedIn para a vida, mas na verdade não, é da vida para tudo. A A gente tem que vida ter própria. coerência em tudo que a gente vai fazer. E por incrível que pareça, enfim, a gente se conhece, mas a gente não é nem um pouco mimimi, a gente não é nem um pouco RH mimimi. Mas nós já tivemos situação de clientes, a Adri está aqui acompanhando a live com a gente, e de chegar e pensar assim, ele não está preparado para ter um RH. E não dava para fazer nada. Porque não tinha coerência no que ele conversava com a gente, no que ele queria se mostrar para os colaboradores e o que de fato ele era. Em algum Pois é. momento ia ter ruído nessa comunicação. E E nós isso que impacta estávamos ali diretamente em você, na sua no meu reputação, negócio, no seu negócio. exatamente, É, exatamente. Então tem todo um período de maturação para a empresa conseguir fazer uma boa comunicação, para a empresa conseguir criar ações efetivas voltadas para a gestão de pessoas. Então tem que ter uma congruência, né, como a Priscila falou, tem que ter uma. E o principal, Dani, tem que estar alinhado com a tua estratégia de negócio. Porque quando a estratégia do meu negócio está clara para mim, eu sei tudo que eu tenho que fazer. E muitos desses empresários, dessas empresas, né, às vezes eles não fazem nem por maldade. Tá? Às vezes não é que a pessoa seja uma pessoa ruim, não. Às vezes ele não tem clareza. Ele vê um monte de informação no LinkedIn, na internet, um monte você usou um termo no encontro ontem do clube, fake style, que você fake falou? style. Fake style. Não tem mais tempo para fake style. Exatamente. E às vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Ela tá trabalhando, ela precisa produzir, ela tem um monte de pessoas ali para ela poder gerenciar, ela recebe informação de um monte de lados de o que eu faço com isso tudo. E aí ela acaba pecando nessa tomada de decisão e nessa forma como ela se expõe, tanto para os seus colaboradores como para os seus clientes. E os colaboradores, Dani, nada mais são do que clientes internos, né? Como é que eu vendo minha marca para fora, como é que eu vendo minha marca para dentro? Como é que eu me comunico com o meu colaborador? É exatamente isso. E ele, além de ser o meu colaborador, além de ser o meu cliente interno, o embaixador da minha marca, o porta-voz, ele é o meu vendedor. Ele é Uhum, o meu vendedor. sim, Porque se ele está se sentindo bem, orgulhoso dentro daquela empresa, ele vai falar tão bem da minha empresa para as outras uhum, pessoas, que ele vai vender uhum, a minha imagem, ele vai vender sim, sem estar percebendo, ele sim, vai vender o meu produto e ele vai ter orgulho de fazer parte. Quando ele sim, tem orgulho de pertencer, tá a uhum, longevidade do nosso negócio. É isso sim. que os empresários precisam ter É, ciência. Tem eu muita vou. gente aqui. Uhum. Pode Pode falar. falar, desculpa. Não, não, tem muita gente aqui que eu sei que trabalha, sem ser o teu pessoal, mas tem muita gente aqui que trabalha em empresas que o RH, ele não valoriza a força de trabalho, não valoriza Uhum, o colaborador. E muito interessante que, falando sobre relações públicas, o Conselho de Relações Públicas, a gente tem percebido que as pessoas têm solicitado relações públicas sem saber que são relações públicas. E por isso o Conselho está atuando muito, Hélio, na questão uhum, dos RHs das empresas. Então, assim, conscientizar também o RH do que ele precisa, falar da dor dele, conscientizar do que ele precisa, para ele também saber pedir, porque a gente também precisa orientar os nossos clientes da forma, né? Que a gente sim, quer que ele seja, que ele chegue até nós, até mesmo que ele se conscientize do que ele precisa. A linguagem. exatamente. Exatamente. E Dani, pegando um gancho, quando você falou que o colaborador ele vende a sua marca,
A gente faz algumas ações para os nossos clientes, né? O Atua, nós somos o RH interno dessas empresas, de pequena e média empresa, sem estar lá fisicamente todos os dias, né? E a gente faz isso através de uma plataforma, como se fosse uma rede Isso que eu ia social perguntar. corporativa. Eu ia perguntar isso. Como é que vocês atuam Isso, nas empresas em relação a esse treinamento, capacitação? Como é que é isso? isso. Pelo Atua, nós somos o RH interno de pequenas e médias empresas que não conseguem pagar um profissional e às vezes um profissional não tem nem tanta demanda por ser uma empresa pequena ou médio porte, ou ele consegue contratar alguém, mas não consegue contratar alguém com nível de senioridade que vai ajudá-lo na tomada de decisão. A gente entrega tudo isso para essas empresas. Profissionais sêniores que vão apoiá-los na tomada de decisão. A forma de nós estarmos próximos, sem estarmos fisicamente todos os dias, é através de uma rede social corporativa, né, que não é só uma rede social corporativa. Por essa plataforma a gente faz toda a gestão, a avaliação de desempenho, a avaliação do tempo de experiência, sente a temperatura, o clima da empresa, divulga o organograma da empresa, faz as ações de endomarketing, enfim. Então, através dessa plataforma a gente cria várias ações para essas empresas. E dentro desses nossos clientes, muitas ações que nós fizemos e fazemos ainda para os colaboradores, eles simplesmente pegam aquela ação e botam no LinkedIn dele. Pegam aquele movimento que nós fizemos e colocam na rede social dele. Na rede social pessoal que ele utiliza. Então isso é uma forma da gente gerar engajamento dele e de vender a marca. É o que a gente chama de employer branding. Foi ontem, nós fizemos uma ação linda, linda, num cliente nosso, nós fizemos ginástica laboral. Ai, Então, que máximo! Ó, foi não sabia. sensacional. É, muito Foi legal. sensacional. Então, assim, parte da equipe estava no escritório, a empresa, ela não, pela particularidade do negócio dela, ela não consegue colocar 100% no home office, então parte estava no home office e parte estava na empresa. O professor, ele é Rodolfo, né? Se alguém puder me lembrar o sobrenome dele, ele, da casa dele, ele está cada vez mais se especializando nisso, é um parceiro nosso do Atua, o Atua que levou esse parceiro para dentro da empresa, e o resultado que teve, e aí o dono do negócio falou assim, caramba, eu jamais conseguiria pensar nisso sozinho. Então a gente pensa no que não dá tempo dele pensar, porque não é um negócio dele, ele não estudou para isso, ele não... Literalmente vocês são pagos para pensar por ele, né? Exatamente, para pensar nessas ações. E foi super Isso. bacana. E aí você já via funcionário postando na rede social. Olha que impacto bacana que isso Muito. tem para a empresa. Entendeu? Então, Rodolfo Guimarães. Isso. Show, Do Gi, estúdio obrigada. Move Corps. Assim, é um cara sensacional. Fez com a gente, fez para a equipe da Qualitar como grupo, né? Deu super certo. Cara, vamos levar ele para os nossos clientes. A gente está levando ele para as empresas e está tendo uma aceitação muito boa. Essa é uma das ações que nós fizemos nesse período de quarentena, que gerarmos essa sensação de proximidade sem estarmos juntos fisicamente. A gente já vem fazendo isso muito mais agora nesse período de quarentena. Muito mais a qualidade da situação em si, né? Exato. E como a Qualitar está agindo, a Qualitar atua, né? O grupo está agindo nesse momento de crise, assim, com os seus colaboradores também? Hoje, acho que não 100%, mas acho que 90% da nossa equipe está trabalhando home office. Né? Você tem um case. Você tem um case, lembra? Você tinha um case em si. Sim. Hoje, parte dos nossos colaboradores estão trabalhando home office e outros não. Por que esses não estão trabalhando home office? Porque simplesmente não tem estrutura. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Quando eu falo que botar para trabalhar home office não é apertar um botão e está todo mundo no home office, é por conta disso. Né? Então, primeiro nós fizemos um mapeamento, tomamos uma decisão há 1 ano e meio atrás, que hoje para a gente foi essencial. Antes a gente trabalhava com desktop, e hoje todos os nossos colaboradores já trabalham com laptop já há mais de 1 ano, até para a operação do RH. Até para a operação do RH, isso facilita bastante. Então, para a gente conseguir migrar essas pessoas para o home office,
foi muito mais fácil. Mas mesmo assim, tiveram pessoas que falaram assim, olha, eu não tenho uma internet boa, a internet lá em casa não pega bem, enfim, tenho muita gente na minha casa, eu não vou conseguir me concentrar. A gente precisa olhar para essas pessoas e entender que ela não tem como trabalhar no modelo de home office. Então a gente teve uma tratativa com esses profissionais de uma forma diferente. Vocês tiveram uma contingência, né? Assim, vocês Exato. prepararam toda essa situação, até porque os laptops eles são ligados à rede da empresa. Hoje a gente está praticamente quase tudo nas nuvens, né? Então isso facilita bastante. Aí Fica, depende né? da operação. São aquelas decisões que a gente tomou lá atrás, a Qualitar enquanto grupo, aí tem Qualitar Recursos Humanos, Qualitar Consultoria Contábil e a tua agente de gestão. A gente já tem essa pegada do pô, o que eu posso usar de moderno, o que eu posso automatizar, o que tem de tecnologia que vai favorecer o meu trabalho. Então a gente já tem essa pegada há algum tempo. E tomar essa decisão lá atrás, antes de chegar no ápice, né, do que é o que a gente está vivendo agora, nos facilitou em muito no momento de tomada de decisão. Então, Uhum. a gente se sentiu assim, pô, estou um passo à frente. Né? Você imagina uma empresa, vamos botar aí um escritório de contabilidade, todo mundo com máquina física, todo mundo com computador, aquele servidor pesado, consultorias contábeis, né, não parou de trabalhar, é um desafio muito grande, assim, muitas decisões que as empresas precisam ter em relação a pessoas, em relação a, enfim, impostos, eles não pararam de trabalhar. Imagina para essa empresa eu colocar os funcionários para trabalharem no home office. Tiveram uma É. dificuldade muito maior, né? Exatamente, por isso que precisa prevenir, por isso que precisa fazer um plano antes de contingência, de crise, de risco, enfim, para a gente poder atuar nesse momento. Porque se antes lá atrás você não tivesse feito a gestão da coisa, Uhum. hoje no gerenciamento, ou seja, na mão Sim. na massa, na operacionalização da coisa, não seria Uhum. tão fluida como tem sido. Claro que tem alguns Uhum. percalços esses Claro. que são mensuráveis, outros realmente não, porque acontecem de Uhum. acordo com a realidade, mas que Uhum. você tem mão e braço para poder trabalhar nisso, né? Porque você já Sim, sim. pensou antes, o que É, facilita. sim. Isso não quer dizer que tenha sido fácil. Ah, pô, foi tranquilo, nada, todo Ah, mundo. nunca é. Não. Eu não vou postar aqui como fake style, né? É um desafio muito grande. Mas, sem dúvida, a gente tá um passo à frente por conta dessas decisões que nós tomamos lá atrás. E não só a estrutura física, operacional, mas também em termos de gestão. Hoje, a gente vai ter o nosso aniversariante do mês, que a gente faz todos os meses. A gente não vai deixar de fazer. Aí a gente já Ah, que está legal. pensando, poxa, vamos fazer um aniversariante, vamos fazer um happy hour, o que a gente vai fazer? Então a gente não parou. Vou citar esse exemplo de novo, nós tivemos uma contratação muito importante para a gente em São Paulo. A gente tem um programa de onboarding, né, de integração muito forte dentro da Qualitar, para aculturar a pessoa, para na hora que ela entra, ela entender a nossa cultura e viver com a gente o desafio de ser Qualitar. E a gente tinha montado um planejamento maravilhoso. A Qualitar está tanto em São Paulo, tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo. Por mais que a gente tenha estrutura em São Paulo, a gente queria a nossa base maior, nosso maior número de colaboradores estão no Rio de Janeiro. Então essa pessoa ia vir para o Rio, ia passar 4 dias com a gente, tudo desenhado bonitinho. Veio essa crise toda, o que a gente vai fazer? Eu não vou contratar? Não vou fazer a integração? Opa, vamos sim. Então fizemos o processo de integração, não tão completo como se tivesse fisicamente, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu cumprir a nossa expectativa, conseguimos cumprir aquilo que a gente esperava com essa integração que nós fizemos, que foi 100% online. Quando a Uhum. gente fala no mercado de recursos humanos, nós fechamos clientes novos agora, recente, pós-crise, para treinamento e desenvolvimento. E parte desse treinamento está acontecendo de forma online. Então, o mercado, o segmento, as empresas, elas precisam repensar como elas trabalham, como elas atuam de fato. E o que eu posso fazer no meio disso tudo? Eu vou parar o meu negócio? Tem empresas que pararam, tem empresas no segmento alimentício que fecharam as portas. Tiveram empresas que, por outro lado, melhoraram sua embalagem e promoveram ainda mais a venda através de delivery. Exatamente. Enfim, o que você vai fazer nesse momento? Eu vou fechar as portas
ou eu vou pensar em formas diferentes para poder entregar com qualidade aquilo que eu me proponho a fazer? É. E me diz uma coisa, eu tenho duas perguntas para te fazer. O que um analista de RH precisa ter para se diferenciar? Eu tenho uma prima que está assistindo aqui, a Elaine, Uhum. e ela é analista de RH. Então, assim, o que ela poderia ter de diferencial para ser olhada por uma empresa de RH? Olha, ela precisa entender de negócio, ela precisa entender de business. Porque quando a gente pensa no RH, a gente fala muito de pessoas. Tá certo, a gente tem que falar de pessoas. Só que eu tenho que falar de pessoas atreladas ao negócio. E quando eu faço uma faculdade, seja de psicologia, de administração, de gestão de RH, que eu me especializo em gestão de pessoas, eu estou muito tempo falando de pessoas. Cara, o que eu entendo de negócios? Se eu chegar, o RH sozinho, ele não toma, por exemplo, uma analista de RH, ela não assina, ela não está com a caneta na mão para poder tomar uma decisão sozinha. O que ela precisa? Pegar uma ideia, uma ação qualquer que seja, para levar para a alta gestão decidir. Se ela só levar a demanda das pessoas, a chance dela receber um não é muito grande. Então, Aham. a gente já estuda bastante de pessoas, continuem estudando e avaliando sobre a gestão de pessoas, mas vamos entender do negócio, a gente precisa entender de business, a gente precisa entender do que faz a máquina girar e como é que eu vou fazer com que as pessoas ajudem a máquina a girar. Eu costumo dar um exemplo, Dani. Já é sabido por todos nós que as empresas elas têm seus objetivos, né? Objetivo financeiro, social, lucro, de posicionamento de mercado. Isso, né? A gente já fala disso há muito tempo. Só que a gente esquece que as pessoas também têm. Ela também tem seus anseios e seus desejos financeiros, sociais, de status e de lucro. Teve uma vez que eu trouxe essa reflexão numa palestra, que a menina que estava lá na frente, mas como assim lucro? Eu não tenho esse anseio de lucro. Aí eu falei assim, olha, você recebe seu salário? Ah, recebo. O que você recebe seu salário para quê? Para pagar tudo e não sobrar nada? Ou para pagar tudo e sobrar dinheiro? Ela, para sobrar dinheiro, porque eu gosto de investir. Isso é lucro. A grande mágica, quando a gente pensa num RH estratégico, numa pessoa que quer ser realmente diferenciada, ela fazer com que isso se una. Uhum. É olhar para o negócio sem esquecer das pessoas e olhar para as pessoas sem esquecer do negócio. Um sem o outro, eles não caminham. Se eu não conseguir fazer com que isso aconteça, eu tô me esforçando para fazer algo que funcione, mas eu de fato não estou sendo estratégico. Entendi. É uma grande dica isso aí, né? Me diz uma coisa, do ponto de vista, você como empresário, assim, Uhum. a Adri falou aqui, perfeito, Hélio, a sua explicação foi perfeita. Não porque às vezes Uhum. as pessoas precisam entender como é que isso funciona, o Marcelo também falou isso, porque você quer entrar num negócio e se você não entender desse negócio como um todo, o negócio do 360, você precisa gostar de Sim. pessoas, você precisa entender do negócio, você precisa ter lucratividade, né? Porque o Sim. empresário vive disso, né? A gente vive disso. Então, A é, gente impo- vive disso. é Às vezes a gente fica importante. muito com essa relação de, porque a empresa. Assim, cara, eu recebo salário para sobrar dinheiro. O que é sobrar dinheiro? É ter E as lucro. pessoas acham que isso é errado, né? Que você está pensando no dinheiro. Não. A relação com o dinheiro tem que ser a mais saudável, a mais Sim, saudável possível, porque a gente precisa sim. disso, né? Hoje em dia, Faz parte. faz parte. A grande luta, inclusive, hoje em dia, sem entrar no mérito da questão, mas da política em si, não é a saúde contra a economia. É que uma está ligada à outra. Então, É vamos unir tudo, outra. né? Então, Sim, é sim. isso. Mas assim, do ponto de vista seu, sócio, né, assim, de uma empresa de RH, como é que você Uhum, está vendo esse mercado de RH? Como é que você está vendo como as uhum, empresas estão olhando para você e como você está absorvendo esses clientes, assim? uhum. O mercado de RH ele vai ser impactado como a maioria dos negócios, tá? É um momento ali de muita observação eu acho que o grande desafio é você observar e conseguir se antever, você conseguir prever o que vai vir lá na frente e se antecipar nessas decisões. No momento de crise, a primeira coisa que as empresas fazem é aquele conceito de fazer mais com menos, né?
E aí tudo tem dois lados, né? Assim, provavelmente as contratações deem uma segurada um pouco. Vamos colocar assim, 80% dos processos seletivos que estavam em aberto pela Qualita RH, na parte de recrutamento e seleção, foram suspensos. Mas, por outro lado, a gente correu para um outro cliente que a gente tem, que é uma empresa muito forte no segmento de saúde, e quadriplicamos a nossa demanda com eles. Então, sempre vai ter uma oportunidade. Mas, de fato, no pós, eu imagino que deu uma reduzida, sim, na demanda de contratação. Mas você imagina, Dani, a gente tem falado muito desse novo normal. Né? Como é que vai ser esse novo normal? Ninguém sabe como é que vai ser. A gente só está falando, tá muito no discurso. Mas a gente não sabe. Você imagina, Dani, quando todo mundo que já está, a gente já está um mês em casa, quando essas pessoas voltarem para o trabalho, como é que vai ser essa retomada? Eu não estou falando retomada da economia, estou falando Não. Pessoal, psicológico, pessoal. Eu estou com meus filhos em casa há 40, 30 dias já. É aquela loucura que a gente fica. A gente estava até numa ligação e a pequenininha falando pra caramba. É desafiador. Mas e depois, cara? Quando eles voltarem para a escola e aquele contato que a gente tem diário começar a se afastar novamente? Então, mas é humano, né? Porque o que a gente precisa desenvolver hoje é a parte dos recursos e a parte os recursos a gente está tendo, a parte do humano, porque é um Exatamente. humano, né? Exatamente. E por isso eu entendo que dentro de RH, a área de treinamento, de desenvolvimento, é uma área que pode demandar bastante, como já tem acontecido. Sei lá, nas últimas 1, 2 semanas, nós já tivemos contato de pessoas querendo cotar e orçar sobre treinamento e desenvolvimento, sobre sensibilização, como é que vai ser a retomada desse gestor, como é que vai ser voltar à vida ao normal depois que isso tudo passar. Então, da mesma forma que tem crise, eu também entendo que tem uma oportunidade. Tem segmentos que não sentiram tanto, pelo próprio Atua, a gente gestão, que como somos o RH interno, a gente está muito ali ligado ao tomador de decisão, ao empresário. Nós estamos muito próximos desses clientes. Repito, essa ação que nós fizemos de dar mentoria, né, a forma como socialmente a Qualita e o Atua está se posicionando em relação à quarentena, à pandemia. Nós estamos dando ali algumas mentorias para clientes que não fecharam, que não são nossos clientes, e a gente está ali do lado deles para apoiar na tomada de decisão. A gente sente o quanto isso é importante e eu imagino que a gente vai ter muitas oportunidades nesse sentido. Então, da mesma forma que vão ter caídas ali em termos de redução, de demanda, mas eu acho que, por outro lado, tem muitas oportunidades. Tem algo que tem a ver com RH, que deve acontecer muito, são setores, por exemplo, de benefícios. Então, por exemplo, as corretoras de benefícios, elas vão vir com tudo agora, porque elas vão oferecer redução sem perder qualidade. Até tem um cliente nosso que trabalha com gestão de vale transporte, que faz a empresa gerar economia. Também é um segmento que imagino que com esse pós-crise vai demandar muito. E aí, se você não tem um RH que pense em como é que eu vou gerenciar essa crise, como é que eu vou fazer com que a empresa mantenha a mesma qualidade de benefícios e tendo economia, isso é pensar em business, isso é pensar em negócio. Entendeu? Então, tem oportunidade de todos os lados. Exato. É pensar que existe a crise, que existe a contingência da crise, o gerenciamento dela, mas que também tem que ter um grupo pensando no pós-crise, né? Criando. A gente tem o comitê de crise, mas tem que ter um grupo também inserido nisso, pensando no comitê de oportunidade. Pós-crise, sim. A crise, ela tem 3 estágios, o início, o meio e fim, e ela vai terminar. Só Claro. que a gente vai ter essa visibilidade, o RH, as empresas todas, a partir do momento que a gente souber lidar com o pós-crise. Sim. Ontem, na reunião que nós estávamos dando com o time do Atua, né, com os executivos do Atua, a gente estava discutindo justamente isso. Caramba, o que a gente já está... Hoje, nós já estamos pensando em como é que vai ser a retomada dos colaboradores nas empresas. Você imagina como é que vai ser o primeiro dia de trabalho desse pós-crise? Cara, as pessoas vão estar com saudades uma das outras, vai ser um momento de emoção, vai ser um momento das pessoas quererem se abraçar. Cara, tem muita oportunidade bacana para você fazer nesse momento de retomada com as pessoas.
A Rafaela está dizendo aqui que a OMS já previa e o maior número de afastamentos por problemas psicológicos. Realmente, imagina agora, né? Então, Sim. tem setores que vão dar um boom e eu acredito Uhum. muito, Hélio, que esses setores de turismo hoje parados, lidando com Uhum. voucher, lidando com várias possibilidades, mas num futuro que não muito distante, se Deus quiser, eles vão Sim, bombar, vão porque bombar. gente querendo esparecer, crescer de uma outra maneira, esse Sim, segmento passear de uma outra maneira, né? Assim, sair um pouquinho aqui do seu uhum. habitat. Então, galera, vamos priorizar o Brasil para a gente fazer a economia Sim, dele também girar. girar. Dar prioridade aos pequenos empresários, a pequenos e médios empresários, e grandes também, porque precisa ter o topo da pirâmide, né? É composto por essas pessoas que têm mais Sim, e precisa fazer girar, porque são eles que dão emprego para a gente. Então, a gente precisa fazer tudo isso girar. E a sim. crise, como disse o Marcelo aqui também, é uma oportunidade para quem está preparado para identificar e atender as necessidades que surgem. Ou seja, você realmente precisa estudar o seu cenário, né? Só que não dá Uhum. para fazer isso na hora da crise, tem que ser antes. Uhum. Uhum. A É, preparação que já o teve. Marcelo é um grande querido, um grande amigo meu. A gente conversou bastante sobre esse tema. É só você parar para observar também, Dani, que acho que crise como essa a gente nunca teve. Mas a anterior a gente também nunca teve uma igual. A antes a gente nunca teve igual. As crises elas são sempre diferentes. Mas Sempre tudo tem um diferente. padrão, né? Você estar preparado no momento que tem uma crise, uma situação como essa, faz com que você saia à frente. E aí a gente trouxe alguns exemplos de empresas e de pessoas que, por que que algumas conseguem e outras ficam para trás? Porque talvez essas estivessem mais preparadas para decidir, essas talvez estivessem Isso. mais preparadas para tomar algum tipo de decisão. Uhum. E me diz uma coisa, você é empresário, você sabe a importância de ter uma imagem boa a zelar, você sabe a importância do que Uhum, significa os seus colaboradores para você e também os seus clientes, porque eles são o espelho do seu planejamento uhum, estratégico, da sua missão, da sua visão e do seu valor, né? O Relações Públicas, aí eu queria que você falasse um pouquinho disso para mim, que eu sempre pergunto o que que é o Relações Públicas para você. Mas eu vou dar sempre uhum, uma palhinha, porque assim, o uhum, Relações Públicas é aquele que cuida da imagem, é aquele que adequa a mensagem aos públicos de interesse, é aquele que uhum, cuida da sua reputação, é aquele que te dá todo um subsídio de comunicação para você ter uma uhum, boa imagem perante o público, a sociedade, seus stakeholders, investidores, enfim. uhum. O que que você vê, assim, você acredita que hoje as empresas, elas estão precisando mesmo de relações públicas para cuidarem da sua imagem, da sua reputação? Hoje você vê isso como importante, imprescindível, Uhum. ou você acha que as empresas ainda não se conscientizaram disso? Olha, Dani, não só como importante, mas olha que grande oportunidade que as empresas têm de se posicionar nesse momento. E quando você se posiciona nesse momento, você está comunicando a sua marca, você está comunicando a forma como você pensa esse cenário atual. Então, sem dúvidas, eu entendo como extremamente relevante a atuação da relação pública. É, Muitas pessoas, aí eu digo a mim mesmo, enquanto empresário, enquanto dono de negócio, aí a gente inverto os papéis agora, né? Quando eu estou falando de RH, as empresas não sabem muito bem como é que isso funciona, e eu, enquanto empresário, aí você tem marketing digital, você tem redes sociais, você tem relações públicas, às vezes você fica perdido no meio de tanta informação e do que eu posso utilizar para a minha empresa nesse momento. E é muito boa a oportunidade de poder ouvir isso de você, entender como é que seu trabalho funciona. Porque, enfim, até antes da gente fazer a live, depois que você me convidou, eu dei uma pesquisada para entender como é que funciona esse trabalho. Eu falei assim, caramba, que baita oportunidade que a gente tem. E aí eu associo muito com o que a gente faz em relação à gestão de pessoas. Por que que só as grandes empresas podem ter um RH estruturado e estratégico? Por que que isso é benefício apenas dos grandes? Então, quando a gente criou o Ator, nós criamos justamente para atender o pequeno e médio. Poxa, por que que eu não mereço ter uma comunicação que seja assertiva? Por que que para o meu É, negócio eu não posso me posicionar dessa forma?
Então, assim, sensacional o trabalho que você faz. É um desafio, principalmente para o pequeno e médio empresário. Não vou nem dizer conseguir enxergar, ô Dani, às vezes não sabe que tem. E a gente precisa de pessoas que nem você que bote a boca aí no mundo para dizer para a gente como é que a gente faz isso e nos apoiar nesse momento. Porque, sem dúvida, é um momento que a gente vai se posicionar, é um momento que a gente vai comunicar para as empresas como é que nós estamos. Veja, ó, a gente vai ver uma grande... A gente imagina uma grande crise agora. Como é que vai estar a minha empresa nessa crise? Será que eu cresci? Será que eu fechei o negócio? Será que eu estou ali no páreo com todo mundo? Isso tudo tem a ver com a comunicação, tem tudo a ver com uma forma como eu exponho isso para o mercado, para os meus clientes internos e os meus clientes externos. Exatamente. Quer ver uma coisa que acontece muito em mentoria que eu faço? E as pessoas falam assim, ai, o cara reclamou aqui na rede social e o que que eu faço? Reclamação é uma crise, eu tô desesperada. Não, reclamação não é uma crise, mas é uma porta de entrada. Porque se você não der a atenção devida à reclamação, assim como o elogio, né? Mas a reclamação que é uma coisa negativa, então, se você não der essa atenção para essa reclamação, ela pode virar uma potencial crise, porque ela Sim, desencadeia vários. Pô, você não me respondeu, o Reclame Aqui tá para falar isso, né? Então, assim, se sim. você puder, eu vou te convidar para participar do clube de novo, na terça-feira que Opa! vem, sobre reputação online. E aí, isso, de repente, pode ajudar um pouquinho a clarear, Ótimo. tá? Aceito o convite e vou compartilhar com o meu time lá dos executivos do Atua, porque, sem dúvida, vai ser muito importante e relevante para a gente poder participar disso. Ah, com certeza. E me diz uma coisa, onde é que a gente encontra? Tá acabando, infelizmente. Cadê as É, fotos? Ah, não tem um DJ para fazer isso. Mas, ó, me diz uma coisa, onde é que a gente encontra? Como é que a gente pode entrar no seu site? Me tá, fala as suas legal. redes para a gente É, saber um pouquinho mais do trabalho. bacana. E eu tenho um recadinho para vocês, enfim, para deixar aqui para quem se identificar, tá? O Atua Atua com dois T's, tá? Atua.com.br, o nome é justamente Atua. Esse Atua é proposital porque nós atuamos enquanto RH, nós não fazemos uma consultoria isolada, eu não entrego um subsistema, entrega e sai. A gente permanece ali dentro da empresa de forma cíclica, né? E a Qualita RH, qualitarh.com, inclusive estamos com quase 300 vagas em aberto para o segmento de saúde, então cliquem lá, dêem uma olhada, compartilhem com os amigos de vocês. E quero fazer um convite também, Dani, eu estou olhando aqui o relógio, 2 minutinhos. Você tem A controle. gente vai liberar mentoria para 2 empresas, tá? Que tiverem interesse. Então, eu não tenho empresa aqui, eu não tenho esse negócio, mas eu conheço alguém que pode estar precisando, ou seja, aquela empresa ali Então, que. ó, aperta esse gavião, esse aviãozinho aqui e dispara para as pessoas que vocês conhecem, que têm empresa, que Isso, precisam de um RH estratégico, que precisa se isso, desenvolver, porque a gente vai dar abundância assim, de informação isso. para as pessoas. E E aí é, nós vamos dar 2 mentorias, tá? 100% gratuitas. Aí eu só peço para mandar um e-mail para o contato @atua com dois t's, .com.br. Então manda um e-mail para a gente vai liberar aí 2 vagas para fazer mentoria. a produção já Contato está colocando aqui, ó, é, qualitarh.com. ponto Marcelinho, .com. show, hein? E aí, quem tiver interesse no Atua, né, na receber essa mentoria, o que eu decido agora, como é que eu faço com essa crise, como é que eu gerencio as pessoas, como é que eu dou feedback para o cara que está no home office. Então, manda um e-mail para o contato, @atua.com.br, atua com dois T's, que a gente entre em contato para dar essas 2 mentorias 100% gratuitas. A Adri também já botou aqui, ó, a produção tá impecável, atua com É, 23.com.br. É isso, é. gente. Obrigada. Você disse muito pra gente. Uhum. Diz aí esse programa que é de generalidades, né? Porque mas que tem tudo a ver com relações públicas, tem tudo a ver com Sim. comunicação, e a gente precisa disso, né? Dessas Uhum. informações. Que sejam lives relevantes, com conteúdo, enfim. Eu agradeço pra caramba a sua presença. 26 segundos. Ó, Hélio, Eu a que gente volta agradeço, obrigado. E a se terça-feira falar. estaremos juntos, vou lá para te prestigiar.
Muito obrigada. E um beijo na família, beijo nessas crianças lindas, tá bom? Obrigado. E a gente se fala. Obrigado. Gente, esse foi Tchau, mais tchau. um Diz Aí. Semana que vem tem mais. E eu espero você aqui no @DaniChayaRP. Beijo. Tchau. Obrigado. Tchau.